Deus. Amém? Cumprimentar a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Amém. Que a paz seja convosco, né? Seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a ti, Jesus. Vou tomar uma aguinha rápida. Bom, pelo menos hoje ainda está menos frio, está menos pior. Então, motivo de agradecer. Gostaria de estar pedindo para os irmãos abrir lá em Jeremias, capítulo 5, a gente vai ler o verso 30. Jeremias, capítulo 5, verso 30. Jeremias. Dessa vez eu já deixei meio aberto, né? Não ficar procurando, às vezes eu me demoro muito. Certo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Que a gente possa estar começando, meu Pai, lendo aqui a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti hoje, meu Pai. Para que a gente saia daqui, meu Pai, mais parecido contigo, entendendo mais os Teus planos, meu Pai, entendendo mais da nossa situação, meu Pai, para que a gente venha Te engrandecer, meu Pai, e que realmente nós vamos sair daqui com a certeza da salvação do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso, nos perdoe do nosso pecado, limpa os nossos corações, meu Pai, e que essa noite o Teu nome possa ser engrandecido nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória, 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 aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se sentar? Rapaz, está muito boa a situação aqui não, né? Uma coisa terrível está acontecendo, horrível, espantosa na terra. Gostaria só de sempre estar lembrando como que eu vejo a história, né? A história eu costumo dizer que ela é em círculos, como se fossem as espirais, né? Ela vai rodando, 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 chega no pico e começa outro ciclo, começa outro ciclo, outro ciclo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque os pecados são os mesmos. Vai chegar uma parte da humanidade que vai estar lá em cima, acontece algo grande, abaixa de novo. De repente começa lá em cima e vai sempre se transformando. Eu gosto de dar um exemplo assim, né? O homem, quando ele vai trair a mulher, se a gente for voltar alguns anos antes, o homem tinha que ir a cavalo, né? Às vezes tinha que mandar carta. Hoje já ficou mais fácil, o cara manda um WhatsApp, combina, ele nem vai buscar a mulher. O que ele faz? Ele pega um Uber, leva a mulher onde tem que levar, ele vai de Uber também, e dá uma disfarçada na esposa e vai lá trair. Ficou mais moderno, ficou mais fácil, na verdade, né? Só com o pecado mesmo. Então essas coisas sempre aconteceram: mentiras, roubos, né? Assassinatos, pessoas inocentes pagando, homens cruéis, né? Liderando povos, nações, e infelizmente o povo ruindo por causa da ignorância, da prepotência do homem. Isso sempre teve guerra. Então sempre vai acontecendo algo grande, depois acalma de novo e vai começando a crescer. Parece que tem que acontecer algo, né? E como a gente está vendo, está acontecendo algo horrível. Nós vamos ver o que isso é algo horrível. Então, quando eu começar a ler os textos aqui, vocês começam a fazer um link, irmãos, com o que está acontecendo com nós hoje. Vocês vão ver que o texto por si só já vai meio que mostrando. Vocês já vão ver, olha, parece que eu estou vendo um jornal que está acontecendo no nosso tempo hoje. Amém? Sabe, irmãos, antes de eu começar, eu tenho que dar uma introduçãozinha aqui. Hoje a gente está num tempo onde as pessoas elas não querem ouvir mais sobre correção, sobre santificação, né? Sobre, imagina, falar Jesus morreu na cruz, para que tanto sofrimento, né? Tem gente que fala que Jesus é bobo, né? Alguns que falam que pode fazer o que quiser, depois se arrepende, Jesus está de braço aberto, igual eu já ouvi, né? Tudo bem, né? Pregadores que já não falam mais de Jesus, alguns que falam que está na hora de nós pegarmos e reinterpretarmos a Bíblia. Não precisa modernizar a Bíblia, mas não é só a gente reinterpretar ela. Outros falam assim, não, nem tudo que está escrito aqui é palavra de Deus, é só algumas coisas que é a palavra de Deus.
fico pensando, nossa, como que ele sabe o que é da palavra, o que não é, né? 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Vai dizer assim: pois toda a Escritura, toda, não é um pedaço só, toda a Escritura sagrada é inspirada por... Amém. Deus, o próprio Deus que está inspirando, o Espírito de Deus. Então, como a pessoa pode dizer que tem que modernizar, que tem que mudar, né? Ou algumas partes, só o que ele acha que é bom ele pega, né? Ah, Deus vai te prometer segurança, né? Você me dá lendo, praga nenhuma vai na tua tenda, né? Só que eles pulam a parte que é para quem está vivendo, né? Os esconderijos do autismo, como foi falado quinta passada aqui. E as pessoas estão trocando. Estão trocando. É como se eles se achassem deuses, o que pode e o que não pode. Só que se eles esquecem que eles podem tentar, né, tirar a Bíblia do povo, eles podem tentar fazer o que quiser, como a gente está vendo em países perseguidos, como foi falado agora há pouco aqui. Mas a palavra de Deus é o próprio Jesus que fala que vai passar céu e terra, ou vai passar, ou vai desaparecer, dependendo da tua tradução. Mas a palavra de Deus é eterna. As minhas palavras são eternas, as minhas palavras não passarão. É o que o próprio Jesus fala. Mateus 24, 35, para quem quiser ver. Então, sou eu. E esse também é um pregador influente. Claro que não vou falar os nomes aqui, até porque está filmando, né? Mas tem uma dessas que gosta de querer mudar a palavra de Deus, que a pastora, não, peraí, errei. Já não é mais pastora, agora é apóstola. Foi ungida apóstola no ano passado. E claro, foi ungida não só ela, mas a esposa dela. E são apóstolas. Então já dá para você começar a entender por que eles querem mudar a Bíblia, né? E se eu vou continuar o versículo de 2 Timóteo 3,16, olha só. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro. Olha por que eles querem mudar, né? Condenar o erro, corrigir as faltas, até algumas traduções vai estar sobre refutar as faltas do outro. Tem um debate ali, mas não é para sentar, você falar através da Escritura, o que Deus está falando. E ensinar a maneira correta de ser. Mas essas pessoas não querem mais saber disso. Isso é o tempo nosso atual. Líderes, religiosos, que não querem mais saber, estão escondendo a Bíblia. Pegam algumas passagens de promessa apenas e acabou. Dito isso, vamos para ver o contexto lá? Jeremias capítulo 5, eu vou voltar lá no primeiro versículo. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas eu vou pegar algumas coisas aqui, pelo menos o começo e o fim onde nós estávamos lá. Quem tiver curiosidade, leia lá que vocês vão ver. Vai dizer assim o versículo 1: moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com os seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará a Jerusalém. 2. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento é falso. O juramento de vocês é falso. 3. O que o Senhor quer é a fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, uma tradução consumiu, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram se voltar para Ele. Sabe, irmão, se a gente for começar a sair na rua aí, vai ser difícil de encontrar um justo mesmo, né? Alguém que está com compromisso com a verdade. E outra tradução vai ser assim: se você encontrar um homem que execute o juízo, ou seja, uma pessoa juizada, não doida, que vive do jeito que ela quer, né? Mas tem juízo, teme a Deus e que busque a verdade. Na tradução King James, eu não sei se é a tua, na tradução King James ela está falando que busque a verdade. E quem é a verdade? Jesus. É uma pessoa que tem juízo, que teme a Deus, que quer buscar Jesus. Em outras palavras, é isso. E se você encontrar, Deus vai perdoar essa pessoa que está buscando a Deus. Deus vai perdoar os seus pecados, independente do que tenha feito, irmãos. Se ela quer mudar de vida, se ela tomou juízo, ela quer uma mudança, Deus vai perdoar. Mas para Jeremias, né, nesse contexto aqui, Deus está falando isso através dele.
É porque a situação não está muito fácil, não. Acho que não é muito diferente dos dias de hoje, né? Só a gente vê as cadeiras vazias aí. Mas se a gente for nas esquinas ali, é perigoso ter mais gente do que está aqui hoje. Infelizmente, irmãos. Esse contexto aqui, irmãos, é naquela relação entre o povo de Deus que está espiritualmente fraco, que se voltaram contra Deus, que estão ali não mais dando ordens segundo a palavra de Deus, que não estão seguindo mais a palavra de Deus, mas estão vivendo de acordo com o que eles acham, de acordo com o que é moderno para o tempo deles, de acordo com outras culturas, com outros deuses que eles nem conheciam antes. Mas eles foram pegando doutrina aqui, pensamento ali, culto aqui, idolatria ali, e foram vivendo do jeito que eles achavam. É por isso que ele fala, não tem mais justo, não tem quem está buscando a verdade, quem tem juízo. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Hoje a gente só vê matança, só vê escândalos. O próprio povo de Deus, que se diz cristão, estão buscando coisas por aí, e se esquecendo da palavra de Deus, se esquecendo dos juízos de Deus, estão ficando como as virgens, né? Loucas, não tem mais o Espírito Santo, não são ajuizadas, não buscam a verdade. Isso que está acontecendo. Quando a gente vai aqui para o versículo 2, olha só o que ele fala: embora jurem por Deus, né? Ou Deus vive, o Senhor, o juramento de vocês é falso. Quantas pessoas que vêm aqui na igreja, irmão, até escuta, dá uma glória a Deus, está cantando, está tudo bem, mas são falsos. Não tem como a gente saber que, não posso julgar ninguém, você é falso, não tem como, mas Deus conhece o coração. Deus sabe se você é um falso ou se você é verdadeiro. Deus sabe se você for falso, mentiroso, não é o Espírito Santo que está em você. Você não é um adorador de verdade. Sim, você é um falso, mentiroso, e é o Espírito da mentira que está em você. E quem é o pai da mentira senão Satanás? Você não está sendo servo de Jesus. Por mais que você fale, Deus, glória a Deus, mas o teu Deus não é o Deus que nós servimos. Você não tem Jesus Cristo de Nazaré como teu único e suficiente Salvador, ainda não. Precisa nascer de novo. Falsos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quantos escândalos na igreja? Eu acabei de falar com as pessoas que achavam que eram de Deus e são falsas. Eu não quis falar o nome, mas só deu um exemplo, já deu para vocês perceberem porque que queria mudar a Bíblia, né? Falso. Querem viver no pecado, querem viver do jeito deles e estão dando glória a Deus. Oh, Deus é bom, Deus é amor, e vive de qualquer jeito. Não é assim que funciona, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, foi assim a palavra passada? Não adianta as pessoas virem aqui e não habitarem. Elas estão em corpo presente, mas o seu espírito, a sua alma, o seu coração está lá fora. Está no Deus desse mundo. E não é assim que Deus quer ver. 3. O Senhor quer a fidelidade. Ele castigou, Ele deu prova, Ele permitiu acontecer muitas coisas para ver se você voltava para Ele. Mas muitas vezes as pessoas são teimosas, elas não querem saber. Elas estão na luta, elas estão passando por coisas horríveis, muitas vezes estão vivendo até pior que animais aí na rua, mas elas não abandonam o pecado porque são teimosas, querem viver daquele jeito, e Deus não aceita. Muitas vezes a gente passa por algo que a gente nem sabe explicar. Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Claro, é para você voltar para Deus. Você está se desviando. Às vezes você recebe uma bênção, faz algo, está tudo mil maravilhoso, você nem na igreja aparece mais. E muitas vezes nem para dar um testemunho. Você está tão longe de Deus. Pessoas, cabeça dura mesmo, sabe? Turrão. Dependendo da tradução, vai dar cabeça igual a rocha, né? Igual a rocha. E não se volta para Deus, irmãos. Às vezes ela está com alguma mágoa, alguma coisa, e diz, não, eu já perdoei, está tudo certo. Tá, mas está tudo certo, mas cadê o cara? Cadê a mulher? Cadê o irmão, a irmã? Estão longe. Aí estão ficando amargurados, ranzinzas. Muitas vezes começa a entrar em depressão ou algo parecido, porque o diabo está ali jogando, está trabalhando na cabeça.
enquanto realmente não perdoar, não buscar a Deus, não sabe, se humilhar, que é o que todos nós precisamos, inclusive quem nos fala. Se eu não me humilhar, não dobrar o meu joelho, não clamar a Deus, amanhã ou depois, meus irmãos, eu estou caído lá na rua, lá, o diabo me pega. Quem sou eu? E é todos nós, irmãos, temos que se humilhar na presença de Deus. Deixa de ser cabeça dura, de querer fazer do teu jeito, é do jeito de Deus. A palavra de Deus é para nos admoestar, é para nos ensinar como nós devemos viver. Aceite a palavra de Deus, aceite os conselhos de Deus, se volte para Deus. Esse era o povo que Jeremias estava naquele contexto. Povo cabeça dura, povo ruim de coração. Bom, você conhece alguém assim, ou até você mesmo, eu gosto muito cabeça dura. Deus está me batendo, acho que está molestando mais um pouco, mas eu não sou muito. Dá para ver os dias que a gente está. Está parecido ou não está parecido com os dias de hoje? Vamos continuando? Agora vamos para o versículo 4 e 5. Aí Jeremias pensando. Então eu pensei, só os ignorantes devem agir assim. São eles que não têm juízo. Algumas traduções vão estar só os pobres que agem assim, mas são os pobres do entendimento. Não conhecem a vontade do Senhor e nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Naquele tempo não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia não, que sabia ler, irmãos. Então geralmente quem sabia ler já eram os maiorais lá. O apóstolo Paulo era um dos que sabiam ler, por isso que ele escreveu várias cartas, escrivão. Pedro não sabia. Então eram poucos que sabiam ler, por isso ele falou, é pobre de entendimento, porque ainda não conhecem a Deus, não sabem as verdades de Deus. E isso é Jeremias pensando. 5. Vou procurar os homens importantes. Olha, vou esperto, então vou procurar aqueles que têm o conhecimento. Não é assim? E falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente vê um grande pregador, uma coisa, nossa, aquele homem ele sabe a vontade de Deus, ele conhece a vontade de Deus. Aí quando você vai conversar com ele, você fica meio assim, sabe, não sei, parece que me desceu alguma coisa, sabe? Não sei se já aconteceu isso comigo, já aconteceu. Nossas mensagens ali, o cara, uma coisa que não está batendo, inclusive gente famosa. E é o que aconteceu, olha só. Vamos lá, vamos ver. Os homens importantes é falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor. E sabem o que Deus quer que eles façam. Agora, se eu continuar o versículo, olha só. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Irmãos, a autoridade de Deus é como se fosse hoje, irmãos. Sei lá, políticos que são ali que dizem ser cristão e estão lá numa autoridade, grandes líderes de grandes igrejas. Meu irmão, quantos que rejeitaram estão lá? Estão tudo lá corrompido pelo dinheiro, pela corrupção. Palavras aqui mentirosas e o povo gosta. O que está acontecendo, irmãos? As igrejas sérias estão ficando para trás. Tem que inventar alguma nova, uma novidade, né? Para fazer jovem. Não, irmãos. Não se corrompa. É isso que está acontecendo no nosso tempo, e acontecia lá. Aqueles que eram para ser um exemplo, irmão. Líder do povo, sacerdotes, profetas, todo corrompido. Todos eles abandonaram a Deus. Rejeitaram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quantos altares que realmente rejeitaram a Jesus? Jesus já está longe dali. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus, a nossa vida com Deus. Porque lembre que eu falei no começo do versículo, Deus sabe se você é falso ou não. Deus sabe se eu estou falando aqui é verdade ou não. Vocês podem pegar e ler para ver se eu estou mentindo. Não estou. Pode ser que a tua tradução seja diferente, esteja quebraram o jugo, desarramaram as atalhas. Eu não lembro mais direito da outra tradução que eu estava vendo. Mas todas elas estão falando que eles traíram a Deus. Eles abandonaram a Deus. Pregadores, sacerdotes, profetas, presbíteros, pastores,
que mais que tem hoje aí? Apóstolo, como eu acabei de falar. Abandonando a Deus. Rejeitaram a Deus. Agora sim, irmãos. Eu vou lá para aquele versículo que a gente começou. E a gente vai ver que tem algo ali, apesar de tudo isso que eu estou falando, de coisas mais, que se você for ler o capítulo, quanta coisa que estava acontecendo com o povo, como eles estavam, sabe, tipo, longe de Deus mesmo. Versículo 30. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Foi o que a gente leu. A resposta já vai estar no 31. Os profetas não falam a verdade. E apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. Eles usavam a religião só para pegar o quê? Gerindo o povo. Grandes orações, dá uma oferta aqui, dá outra ali. Né? Só a lã da ovelha, vamos dizer assim. Só queria uma lã da ovelha. Até aí tudo bem, nós já vemos isso. Mas por que Deus estava espantado? Sabe por quê? Vou continuar lendo o versículo. O meu povo gosta disso. Irmãos, o povo gosta de ser enganado, irmãos. O povo gosta de promessas fajutas. O povo gosta de palavras ali para adoçar, para erguer o ego. O povo não gosta mais de ouvir sobre santificação, sobre a maneira correta de se viver, sobre se entregar aos pés da cruz, sobre ter uma vida com Cristo todos os dias, tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Não é um dia que você quer. O povo não quer mais saber da palavra de Deus. Eles não têm mais a palavra como a própria mensagem do Deus vivo, todo-poderoso, a essência viva, porque eles não têm mais juízo, perderam-se o juízo. Lembre, procure, vê se acha alguém de juízo, um homem de juízo, alguém que busca a verdade. Procure, vê se acha algum homem fiel em tudo. Procure. No nosso tempo está assim também, irmãos. Olha só, a gente vê. É a minoria que realmente é fiel a Deus. Nas igrejas é a minoria que são fiéis a Deus. Quantas pessoas que vêm, sentam aqui, vão embora, estão com as suas vidas a mesma coisa, daqui a pouco vai ter uma campanha em outro lugar, vai para outro lugar, vai ter um pregador, não sei de onde ele vai lá, e fica rodando, e não cria raízes. É o famoso crente das seis horas por mim, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas ele mesmo não tem uma comunhão com Deus, não buscam a Deus. O povo gosta disso, e Deus fica espantado, irmãos. Será que Deus está espantado com as coisas que você gosta, que eu gosto? Será que as coisas que nós gostamos não são invenções de homens, não são doutrinas de demônios? Nós temos que gostar da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que gostar de servir a Deus, de orar, cantar louvores a Deus, ter uma vida com Deus, habitar na sua presença. Não é atrás de coisas que estão inventando cada vez mais. Um sabonete, uma construção, um tijolo lá, que falam, né? Você compra um tijolo para ajudar na construção, um tijolo R$1.000. Tira no carro. Mas o povo gosta. Está igual ou vocês acham que não está igual nos tempos de Jeremias hoje? Lembra? Os pecados eles se repetem. Agora, se eu terminar o versículo, vai dizer assim: porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Nessa mensagem, irmãos, eu posso puxar para 3 tipos de finais. Mostrar para vocês o que aconteceu com o povo de Deus ali, Israel, Judá. Será que eles se arrependeram? Será que não? Será que eles receberam o juízo de Deus? Será que não? Eu posso ir, para quem quiser a referência, né? Quem quiser ler depois e ver o que aconteceu. Jeremias capítulo 52, Jeremias 39, do 1 ao 10, 2 Reis 24, 25, 2 Crônicas 36, do 17 ao 21. Quem quiser anotar depois,
Vai lá e veja o que aconteceu com o povo. Acho que alguém já ouviu falar de Nabucodonosor, né? Mas é só um spoiler, procura lá saber o que aconteceu com o povo. Eu posso falar da situação, quando chegar ao final dessa situação, da humanidade. Quando chegar o grande dia do juízo de Deus, do grande trono branco, lá em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Quando vai acabar toda a história, quando vai se encerrar toda a situação, tanto dos anjos caídos que estão em prisão, tanto Satanás e os seus anjos, quanto da humanidade, quanto o destino eterno, meu e teu. Será que nós somos falsos ou somos verdadeiros? Deus sabe. E nesse dia, irmão, não tem como esconder. É uma vez só. O teu destino, que Deus escolher, está escolhido e não tem mais volta. Por isso não brinque. E o terceiro, irmãos, e qual que foi a mensagem do profeta Jeremias para o povo? O que vocês acham que ele falou? Vamos lá? Jeremias capítulo 7. Eu vou ler do 1 ao 11, dá para ler mais ainda, né? Qualquer coisa eu dou mais uma pulada aqui. Jeremias capítulo 7, vou começando a ler. Preste atenção, irmão, se não é o que está acontecendo agora com nós aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu fosse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e a mensagem era esta. Só uma pausa, o povo estava indo para adorar a Deus. Então ele foi de frente com o povo lá. Imagina, como se fosse aqui na igreja, tivesse um monte de gente e tivesse o profeta Jeremias ali na frente. Mas qual foi a mensagem que ele deu? Ele foi: vem aqui, faz uma campanha, vai dar tudo certo para vocês me dão R$1.000, aí Deus vai dar 100 vezes para você. Não, mas você está em pecado, não tem problema, Deus perdoa assim mesmo, Deus te ama e está tudo certo. Ah, mas eu estou adorando a outra Deus, não tem problema, vem como está, Deus te ama assim mesmo, Deus é amor. Ah, mas eu estou com a minha vida torta aqui, não tem problema, pode vir. E realmente não tem um parecer do Espírito Santo, não busca discipular a pessoa, conversar com a pessoa, não vamos chegar acusando, não é assim. É você ensinar, mostrar a palavra de Deus, lembra? A palavra para ensinar o jeito verdadeiro de ser, o jeito como Cristo quer. Não está tendo mais isso, porque se você vai falar de Jesus, o que está fora de Jesus é erro, você tem que condenar aquilo lá. Isso é condenável perante Deus, isso não é legal, vamos mudar, as pessoas não querem. Olha só que pesado que é, hein? E a mensagem é esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Como se tivesse vindo aqui na igreja fosse motivo de estar seguro. Deus, se a gente não mudar de vida, Deus não vai deixar nem a gente viver aqui em paz. Ah, mas o Brasil é soberano, não é assim que estava falando, soberano? Aham. Nós não dura nem um minuto, nós não temos armamento para aguentar a guerra, irmãos. Se eu for pesquisar, nós não temos um minuto para aguentar a guerra. Mas o Brasil é soberano, e está lá. Vamos lá. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros ou órfãos e as viúvas. A gente está vendo aqui cubanos, venezuelanos, vendo aqui, o pessoal aproveita para explorar isso também, né? Órfãos, viúvas, temos que orar por eles. A gente sabe que agora as pessoas mais velhas têm ainda, né, aquela condição, tem pensão, tem alguma coisa, mas mesmo assim orem, porque geralmente pessoas mais velhas já vêm com uma tradição religiosa ou familiares, e lembra que eu falei sobre cabeça dura? Geralmente a gente vai ficando velho, ficando mais cabeça dura ainda. Tem que orar para que Deus venha mudar e que eles venham aceitar Jesus e largar as tradições religiosas. Meu pai era católico, não é católico, então tem que ser assim também. Não, você tem que ser de Jesus, não tem que ser católico, tem que ser de Jesus, não. É de Jesus, que é Jesus que salva, que cura, que restaura, que liberta. É Jesus. Temos que pregar, temos que evangelizar, irmãos. Parem de explorar os estrangeiros, então, Jani. E parem de adorar outros deuses, pessoas que dizem que estão com Jesus aqui
chega amanhã cedo, vai colocar na rádio para ouvir o horóscopo, ou vai ver o horóscopo pelo celular. O que é isso, irmão? A tua estrela guia tem que ser Jesus Cristo, não tem que ser nada dessas coisas inventadas pelo homem, não. É Jesus Cristo e ponto. Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. É Jesus. Pois isso vai acabar com vocês. Você está adorando outro Deus, estão fazendo coisas e não estão sendo honestos. Pessoas ímpias, diz que são cristãos, mas são desonestos. Devem e não pagam, passam calote. Nome sujo, quanto cristão com nome sujo aí? O cara fala, não, mas aquele cara não presta nada bem, não, porque eu sei que não devolve. Não, mas aquele lá nem trabalha, eu vou criticar lá. Aí você vai ver, diz que é da igreja, diz que é obreiro, diz que é missionário. Não pode, irmão, parem de fazer isso. Parem, mudem de vida. Isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui na terra que dei para sempre aos seus antepassados. É a mesma coisa que Deus estivesse falando para nós aqui. Se vocês mudarem de vida, eu vou deixar vocês na vida, que boa. Você tem a casa que eu prometi que eu te dei, eu vou continuar, você vai continuar. Mas mudem de vida. Misericórdia de Deus ainda. Se as pessoas estão fazendo o que estão fazendo, mesmo assim, se arrependerem, Deus ainda tem misericórdia. Vamos lá. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Quantas pessoas, irmãos, estão confiando em coisas que não tem nada a ver com Deus, porque fala bonito, sabe, fala de um jeito calmo, tem todo um ar de espiritualidade. Não é assim que está na moda de falar uma atmosfera da adoração? Quem já ouviu isso aí? Você vai na atmosfera da adoração, você vai lá no yoga, alguma coisa, fica imagina uma cachoeira, isso aí de lá relaxado. É uma atmosfera de adoração também, não é? Espiritual. É espiritual também, eu só não sei se está vindo do Deus que eu sirvo. E aí, como é que faz? Sabe, irmão, não é assim que funciona. Veja bem, estou falando de yoga para trabalhar a inspiração, essas coisas, somente para quem teve Covid. É bom você trabalhar bem a inspiração, tá? Mas vamos lá, estou falando do espiritual. Palavras mentirosas e sem valor, irmãos. Eu não vou falar sobre falso profeta hoje, mas se eu fazer uma pergunta aqui para vocês, eu quero ver a resposta. Como é que está o tempo aí? 32. Nossa, cara, então eu não vou fazer a pergunta hoje, quem sabe eu falo outra pergunta para vocês. Mas aqui já está dando a resposta. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado, fazem coisas que eu detesto. Isso é Deus falando. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e diz: nós estamos seguros. Roubam, mata, xinga, bate na mãe, chuta o cachorro, bate a porta da geladeira, briga com a mulher. Depois daqui na minha presença, dando glória a Deus, aleluia. Mundo de vida, irmãos. O jeito que vocês são aqui tem que ser lá fora. Vocês são servos de Deus. Aqui fica tudo bonitinho, nem palavrão fala. Sai ali na rua, vai, né? Toma um banho lá no tanque de Betesda, manda a pessoa tomar um banho no tanque de Betesda. Não é assim, irmãos. Quando, eu lembro que, não sei se foi agora no começo do ano, não, ou foi ano passado, está passando tão rápido, eu estou me perdendo. Quando eu falei sobre o novo nascimento, que eu citei até o rapaz da novela, né, quando Jesus vai falar lá sobre o Nicodemos, tinha que ter um novo nascimento, não adiantava ser religioso, tinha que nascer de novo para ver o reino de Deus. As últimas vezes aí que eu trouxe, quando eu falei de Paulo lá em Atenas, que ele começa a falar, né, para se arrepender sobre Jesus Cristo, aí todo mundo já fala, não, pode parar, já está bom, já está bom. Mas a palavra é a mesma. Eu usei o próprio Jesus, usei o Novo Testamento da igreja, falei sobre o Salmo 91, que quem habita na presença de Deus, né, invocar o nome dele, ele mostrará a salvação. E aqui eu estou falando do profeta, mais ou menos 620, 650 anos antes de Jesus. E a palavra é a mesma. Mudem de vida, se arrependam,
buscam a Deus verdadeiramente. Deus sabe quem é falso e quem não é. Deus sabe quem é dele e quem não é. Mas se vocês se arrependerem verdadeiramente, Ele é fiel e justo para perdoá-los. E a palavra de Deus fala que Ele vai jogar todos os seus erros, seus pecados no mar do esquecimento. Aleluia. Como eu falei, você tinha 3 finais, né? Mas se você hoje tem essa certeza que você é de Jesus, você está buscando a verdade, está buscando ser um homem ajuizado, uma mulher ajuizada, que tem compromisso com Deus de verdade, independente do que aconteça, você pode ter certeza que o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Se você está aqui e ainda acredita em coisas que dizem por aí, abandone isso. Não acredita. Porque o próprio Deus fica espantado de ver esses cultos, essas falácias, essas fábulas que não tem nada a ver com a Bíblia. E o povo gosta. Que nós viemos hoje pedir sabedoria para Deus e buscarmos estar verdadeiramente na sua presença. Amém? Vamos colocar de pé? Demorei um pouquinho mais, né? Eita, tem que me controlar. Também vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Pai. Muito obrigado, Deus, que hoje a gente consegue ver, meu Pai, que os erros são os mesmos, as coisas vão se repetindo, meu Pai, e a palavra do Senhor é atual, meu Deus. Quantos profetas, meu Pai, que se venderam, meu Deus, que rejeitaram a Tua palavra, meu Pai, que não tem mais o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles, meu Pai, como o dono da vida deles. E, infelizmente, meu Pai, o povo está sendo enganado. E como a gente viu na Tua palavra, até Deus fica espantado de ver que o povo gosta, meu Pai, de ser enganado. O povo não quer mais ouvir, meu Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos levantar, meu Pai, como Jeremias nesse tempo, meu Pai, apesar de todos, meu Pai, estarem se vendendo, cada vez mais pessoas se afastando do Senhor, que a gente não venha se apostatar, meu Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, Deus nos guarda no seu esconderijo, meu Pai. Nós possamos estar no esconderijo do Altíssimo, meu Pai, sendo guardado por Ti, meu Pai. E que quando chegar o dia do arrebatamento, a gente possa estar preparado para subir, meu Pai. É isso que eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. E agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém.